Olá, mulheres abençoadas! Estamos aqui para mais um estudo, para mais um dia onde nós vamos falar do livro Psiquiatria e Jesus. Se você ainda não me conhece, eu sou Andréia Lima, sou líder das mulheres da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes e sou candidata ao ministério. Bom, nós temos trabalhado no decorrer dos últimos meses esse livro e nós já estamos no dia 17. E temos falado sobre depressão, ansiedade, sobre como identificar, sobre como processar. Temos falado também sobre a parte biológica, a parte não biológica, a parte química, a parte que também pode ser uma falta de um estresse, um cansaço, e tudo isso mostrando textos bíblicos. E o autor, ele quer nos falar hoje, no nosso estudo de hoje, sobre identifique o burnout espiritual. E ele nos deixa um texto bíblico que fala assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11, 28. E ele já começa nos deixando uma pergunta para a nossa reflexão que fala assim: um dos grandes problemas do nosso tempo é o elevado número de pessoas esgotadas e cansadas. Você já se sentiu esgotado emocional, física e espiritualmente? Você já se sentiu assim? Bom, nos nossos grupos de estudos temos debatido sobre isso também e vimos um grande número também de pessoas que têm passado por isso, pessoas que têm me procurado e têm falado porque também se identificou quando eu contei a minha história e o meu testemunho. O burnout espiritual, antes de nós falarmos sobre ele, eu quero falar o significado da palavra burnout, que é formada por uma junção em inglês que fala de bur, que significa queimar, e o out, que significa algo fora ou exterior. E esse termo, ele se refere a um processo no qual queimamos de fora para dentro. O burnout espiritual é algo que está aqui dentro. Nós vamos pensar no burnout geral, um burnout profissional, né? Uma pessoa que acaba se desgastando, acaba dando muito mais aquilo do que ela consegue, e ela tem um esgotamento emocional devido à profissão, à carreira, a grandes demandas, a grandes coisas que a pessoa tem que administrar no decorrer do seu dia, de meses. E o burnout, ele não vem de uma hora para outra. O burnout, ele vai dando sintomas, ele vai dando algumas características no decorrer do processo, da caminhada, até que vem uma grande explosão. Quando nós pensamos no burnout espiritual, queremos falar também de uma vida ativista, de uma vida com muitas atividades, de uma vida que a pessoa só dá de si, dá tudo que ela pode, até ela ter um esgotamento espiritual. E muitos acabam se frustrando, saindo, tendo um esgotamento que não consegue mais dar continuidade. E ter um burnout seria uma pressão, é uma grande pressão que a pessoa sofre. E isso não é somente numa empresa, não é somente com as atividades, dentro da igreja também isso pode acontecer. Pessoas que dão muito mais do que elas poderiam dar por conta da famosa necessidade, por conta da famosa não tem ninguém, eu preciso estar ali. E isso acaba dando esse esgotamento. Mas esses sinais do burnout, desse esgotamento, ele fala do cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no seu apetite, insônia, dificuldades de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, pensamentos negativos constantes, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência ou inutilidade, mudanças bruscas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gástricos e intestinais, alteração nos batimentos cardíacos. Quando eu tive o meu esgotamento, eu nunca falei que eu tive um burnout, porque na minha cabeça não era um burnout, mas dentro dessas características aqui, a única coisa que eu não tive foi problema de pressão alta. Mas todas as outras se encaixam para o esgotamento que eu tive. São grandes pressões, é uma pressão que você sofre e não consegue entender, até que foi para depressão, ansiedade, aí foi carregando todas as outras coisas. Mas quando nós vamos olhando no decorrer do capítulo e vamos vendo, a gente pode ver que na vida do ministério, né, quando nós olhamos, existem características que acabam marcando muito mais, que quando nós estamos sofrendo essa pressão, acontece que vem a falta de paixão. Sabe quando você faz algo com tanta motivação,
algo que você ama fazer, mas de repente você já se vê fazendo por um simples ritual, por uma simples hábito, por uma simples necessidade, e não existe mais dentro de você a paixão que você tinha lá no começo. Isso também pode ser um esgotamento, pode ser o que nós mais amamos fazer, pode ser aquilo que nós entendemos que é o nosso chamado. Pode acontecer sim, se você não souber dosar e ter um equilíbrio saudável também na sua vida ministerial. E à medida que o quadro evolui, o cansaço fica tão evidente nas nossas vidas, que vem os sonos, vem dias que a gente fala assim, não, mas eu vou ter folga, eu tô fazendo para Deus. Não, não posso ter folga. Não, não, eu tenho que estar lá todo final de semana, eu tenho que estar lá toda semana. E as pessoas não conseguem mensurar o quanto é importante dar essas pequenas pausas. Olha, talvez o seu líder, hoje eu não vou poder estar porque eu vou ter um momento com a minha família nesse final de semana, eu vou ter um momento de descanso. Porque se você fica nessa atividade doida, você chega uma hora que você perde a paixão pelo seu ministério, pela liderança que você tem, perde a paixão de fazer o seu devocional, de buscar ao Senhor, por conta dessa pressão que você vai sofrendo durante muito tempo. E não é pecado descansar. O Senhor descansou. Não é pecado você ter momentos de pausa. É importante ter esses momentos de pausa. E aqui fala que existem muitos líderes, e a gente vê muitos estudos, líderes que jamais tiraram férias, líderes, pastores, grandes lideranças que jamais tiraram, porque vem a necessidade, não pode descansar porque é algo que o Senhor nos chamou. Meus irmãos, nós precisamos ter essa grande vigilância. É importante sim ter descanso, é importante sim descansar. Você não está descansando do Senhor, você está descansando do trabalho, do ministério, para ter essa pausa, recalibrar as suas energias, ter momentos com o Senhor mais a só, sem o trabalho, você e ele. Porque a gente sabe que o ministério pode acontecer isso, mas eu quero te alertar de algo. Quando você perceber que isso está acontecendo, a rota para o esgotamento é certeira, com prejuízo à sua volta, no próprio ministério, em coisas que você poderia ter avançado e poderia avançar, mas o seu esgotamento está tanto que aí você começa a olhar somente as dificuldades. Puxa, não está crescendo. Puxa, fulano faltou. Puxa, faltou fazer isso. Olha, eu não tenho isso. E aí você começa a somente ver as coisas erradas à sua volta. Começa a ter esse prejuízo porque você não tem mais paixão por fazer, você não olha mais as coisas boas. E é essencial, quando se trata de esgotamento, você ter essa mente de você olhar para dentro de você e você conseguir identificar para que você avance, para que você melhore, para que você consiga olhar. E uma outra coisa que ele fala aqui, cristãos que acham que o mestre nem sequer tinha senso de humor, né? Não contava piadas, nem se beneficiava da criação. É uma visão totalmente errada sobre o Senhor. Quando nós pensamos assim, não, o Senhor, ele sempre estava lá trabalhando, e ele não fazia essas coisas. Mas eu quero te falar uma coisa: se a fé não proporciona para você esse descanso, esse tempo de cultivo, de amizade, esse ritmo de ter equilíbrio saudável, até mesmo em seu ministério, você pode sim estar sendo conduzido para um burnout espiritual. Comece a analisar a sua vida. Talvez não seja um burnout no ministério, mas seja um burnout profissional que você está tendo. Aqui estamos falando de um burnout espiritual. E quando nós olhamos aonde foi o primeiro milagre que Jesus fez. Jesus não fez o primeiro milagre já programado em um lugar. Mas o primeiro milagre de Jesus foi num momento de descontração, foi num casamento, foi aonde as pessoas estavam ali reunidas socialmente, foi quando ele transformou a água em vinho. Ah, mas o que isso tem a ver? O milagre ele se opera em qualquer lugar, exatamente. O seu ministério também acontece em vários lugares. O seu ministério não é somente nas atividades físicas, nas agendas da igreja, mas o seu ministério também acontece no seu trabalho, em uma festa que você estiver dando um bom exemplo, ouvindo uma pessoa, testemunhando, em momentos de família, em momentos de mesa, seu ministério acontece o tempo todo. E Jesus, ele nos mostra isso quando ele realiza o seu primeiro milagre em um casamento.
quando ele nos mostra que não existe essa separação de ambientes. Não existe a minha vida espiritual com a minha vida secular. A nossa vida é um conjunto todo, aonde, se nós somos cristãos dentro da igreja, nós também seremos cristãos dentro do nosso trabalho, nas festas de aniversário, em todas as coisas que a gente for fazer. Não existe separação de ambiente para ter um momento espiritual. Existem, lógico, que você não vai do nada começar a fazer algo numa festa, como vamos fazer um culto agora, então tudo vai servir. Não, não é isso. É ali, ó, no momento, nos ambientes que você tá. Claro que às vezes nós estamos num aniversário, como eu já presenciei, ou momentos de comunhão com amigos, que nós começamos a louvar e ali se manifestou a presença de Deus. Mas nem sempre você vai estar em ambientes que terá somente cristãos. Você também estará em ambientes onde existem pessoas que não são cristãs e que você vai exercer o seu ministério ali de uma forma, numa conversa, vai demonstrar a Cristo através das suas ações, das suas palavras, daquele momento que você está vivendo. E quando nós olhamos para isso, é muito importante a gente tomar cuidado para, quando a gente não vigia, para não ter esse burnout espiritual, o que que acontece? Esse burnout espiritual, ele vem quando você prioriza muitas atividades, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, não tem tempo de descanso, não tem tempo para parar e ouvir a Deus, não tem tempo para você já vive no automático. Sabe viver no automático? A gente levanta, escova os dentes, seca, lava o rosto, vai, se arruma e sai. É viver no automático. Para nós não termos um burnout espiritual, é fundamental cultivar essa vida de relacionamento com Deus, através da palavra, através da oração, através do nosso momento secreto, através da nossa entrega com Ele diariamente, para que Ele fique continuando abastecendo a chama que está dentro do nosso coração, para que a gente não tenha esse burnout espiritual. Se eu somente faço, se eu somente dou tudo de mim para as pessoas, tudo de mim para o ministério, e eu não cuido aqui dentro, a gente pode ter esse burnout também. Então é importante observar que o burnout, ele nasce quando nós deixamos de imitar a Cristo. E quando o nosso relacionamento com o Pai é substituído por metas e cobranças. Dessa forma, nós nos preocupamos mais em fazer do que em estar com o Filho. Jesus hoje ele está te fazendo esse convite de você descansar, de você colocar nele tudo aquilo que está sobrecarregando você, para que você tenha o alívio e o descanso somente nele, para que todo o esgotamento que você vem passando seja entregue para ele, para que ele possa acender essa chama novamente dentro de você, para que você não desanime. E tem aqui também que ele deixa para nós, que ele fala assim: tanto com o peso do pecado, quanto em um quadro de angústia, depressão ou esgotamento, Cristo fala para nós nos achegarmos a Ele e obtermos o quê? O descanso. Deus não descarta os cansados, nem levanta outros para substituí-lo. Somos sempre convidados a recomeçar, a descansar e a corrigir as nossas rotas. Se você vive um esgotamento espiritual crônico, sempre há tempo para recalcular a sua rota. E aqui ele nos deixa algumas perguntas que ele fala assim: considerando os sintomas do burnout, você considera que já passou por um período de esgotamento espiritual? Como que você se sentiu? Escreva isso, é importante escrever. A outra pergunta é: o esgotamento crônico tem afetado a sua fé ou o seu prazer de ir para a igreja? Anote isso. Você acredita que a sua espiritualidade melhora ou piora a sua saúde mental? Como? Escreve isso. O que você pretende fazer para sair do burnout? Coloque isso em oração diante do Senhor. Descansa nele. E no próximo dia, que é o dia 18, ele fala assim: saia do burnout. Considere os seguintes sintomas, que foram sintomas que nós já lemos também, sobre a questão do burnout. Aqui tem uma lista deles, que se você puder ler este livro, puder ler este dia também, você vai conseguir acompanhar melhor. Mas ele fala assim: dados os sintomas apresentados anteriormente, anote aquele mais você se identifica. Tem uma lista
daquela lista também que eu li lá, para você ver o que você se identifica. Alguém na sua rede de relacionamento é capaz de te acolher, aconselhar ou ouvir você sem preconceito? Quem? Quem você tem essa confiança para você falar sobre isso que você tem passado? Pode até mesmo ser no grupo de estudo que você já participa desse livro, ou alguém que você tenha muita confiança para te acompanhar, te ajudar e orar com você. Como você descreve a sua relação com a igreja e como é a sua vida espiritual hoje? Leve ou atarefada? É pesada para você hoje tudo isso? Escreve também e compartilha. Você já viveu alguma situação no qual se sentiu usado espiritualmente ou emocionalmente por uma liderança abusiva? Você já sentiu isso em algum ministério, alguma coisa que você passou? Como você se sente hoje? O fato ocorrido, caso a sua resposta da pergunta anterior tenha sido afirmativa, ainda afeta a sua vida emocional ou espiritual hoje? Você mudou de igreja ou conversou com outra liderança sobre este abuso que você passou? Qual atitude você tomou? Levando em consideração que o burnout é causado por estresse crônico e pressões a longo prazo, o que você mudaria na sua vida hoje para evitá-lo? Leia e reflite atentamente sobre as 20 hábitos ou comportamentos listados a seguir. Os hábitos que você precisa criar caso você não tenha. Descansar, ter tempo livre com a família, praticar esportes, ter algum hobby, ter tempo livre de lazer, fazer atividades fora da igreja, ter amigos confidentes, alimentar-se bem, praticar a gratidão diariamente, dormir o suficiente, beber água de maneira satisfatória, ser generoso, escrever em um diário como foi o seu dia, tentar ver as situações com bom humor, ter tempo para oração e solitude diante de Deus, saber esperar o urgente do importante, saber separar, do urgente para o importante, saber gerir o tempo, saber administrar bem o seu tempo, saber dizer sim e não quando é necessário, praticar uma fé saudável que não o desumaniza, frequentar uma igreja saudável que não aumenta o seu estresse e o seu esgotamento. Escreva a seguir quais desses 20 pontos de hábitos que nós falamos aqui, escreva qual deles não fazem parte da sua vida hoje. Você está ciente de que os 20 hábitos ou comportamentos mencionados estão associados a menores riscos de estresse e esgotamento. Escreva 5 metas que você considera possível de serem implantadas nos próximos 3 meses da sua vida. Então, aqui você tem momentos onde você consegue compreender melhor sobre se você está sofrendo ou está identificando um burnout espiritual na sua vida e como que você faz para sair disso. Você já tem uma tarefa aqui para os próximos 3 meses da sua vida. Não deixe de compartilhar, não deixe de ser acompanhado, não fique sozinha. Estamos aqui para te ajudar, para ajudar na caminhada, para orar com você, assim como eu também tenho pessoas que me ajudam nesse processo, desse esgotamento que eu passei. Então você não está sozinha, não caminhe sozinha. O nosso lema é sozinho não. Continue no seu grupo, participando. Se você não faz parte de um grupo, se você está vendo esse vídeo e é de outra igreja, de outra comunidade, você também precisa fazer parte de um grupo de cuidado. Deixa aqui a sua mensagem, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.